Bom, e nesse espaço está aqui o Giovanni D'Agostino. Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Parabéns aí. Eu tenho recebido muitas manifestações das pessoas que nos encontram na rua, nos supermercados e tal, e também no e-mail, o pessoal tem me mandado muito material sobre o programa, sobre aspectos que tocam as pessoas, enfim, e o Conversando sobre Contabilidade tem servido muito para estudantes de contabilidade. Pessoal, lá no meu prédio mesmo tem 2 estudantes que gostam muito do espaço, que, de certa maneira, esclarece coisas que, às vezes, na faculdade, né, é difícil o camarada ter, né, essa possibilidade de esclarecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre a burocracia tributária e o que isso interfere, por exemplo, no desenvolvimento e no crescimento econômico do país. Bom, primeiramente, um prazer em participar novamente do seu programa, Silvio Lopes. Sobre o tema, eu trouxe um levantamento do Banco Mundial que foi feito em outubro de 2017. Segundo esse levantamento, no Brasil, as empresas gastam quase 2.000 horas para cumprir com obrigações tributárias. São dispêndios de energia, de gastos com aplicação para o cumprimento de obrigações fiscais. Uhum. Me parece que é um pouco alto essa quantidade de horas necessárias para o cumprimento perante o fisco. Veja o que o Banco Mundial disse nesse estudo que foi realizado. O Brasil continua sendo o país onde as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos. 1.958 horas por ano em média. Na Bolívia, que ocupa o penúltimo lugar, isso significa que o Brasil é o último lugar, são 1.025 horas por ano. Na Argentina, por exemplo, o tempo médio é de 311 horas. Já no México, o número cai para 248 horas por ano. Veja a diferença entre o Brasil e a nossa vizinha Argentina. Nós, quase 2.000 horas por ano para calcular os tributos e a Argentina, 311 horas. Isso é importante, tu fala assim, tempo para fazer isso, mas esse tempo é custo, é dinheiro que as empresas têm que destinar para isso, quando deveriam, que é uma coisa, atividade meio, quando deveriam estar concentrados mais recursos na sua atividade fim. É por isso que o Brasil é um país de alto custo econômico, de alto custo para viver aqui. Exatamente. Muito bem, nós estamos próximos de uma eleição de nível nacional, e cabe a nós, enquanto povo, enquanto cidadão, decidir nessas eleições qual é o modelo de Estado que nós queremos. Se é um modelo fiscalista e controlador, que está aí hoje e já vem de muito tempo, ou se a gente pretende alternar para efetivamente um modelo empreendedor, aonde nós teríamos uma economia que pretendemos que ela seja pujante, que nos traga emprego e riqueza para o Brasil. Então, eu trouxe uma breve retrospectiva acerca desse problema que o Brasil enfrenta, uma retrospectiva em termos de atos de governo. Porque o governo, ele não institui tantas obrigações porque acordou de manhã, vou instituir uma obrigação. Não, o Congresso é que autoriza, os nossos políticos é que autorizam que os órgãos públicos instituam essas obrigações. Então, o presidente e o Congresso. Não adianta o presidente querer instituir uma obrigação se o Congresso não deixar, porque tudo no Brasil está na Constituição que ninguém é obrigado a fazer senão em virtude de lei, não é? Então, é muito importante a eleição para o nosso parlamento. O que não significa dizer que nós somos um regime presidencialista e que o presidente faz o que quer, né? Ele tem que passar pelo Congresso Nacional. Muito bem. Então, antes de 2001, nós já tínhamos obrigações fiscais e elas não eram poucas. Me recordo que muitos empresários, naquela época, ainda reclamavam, já desde aquele tempo, reclamavam da quantidade de obrigações fiscais que as empresas eram compelidas a cumprir. Muito bem, em 2001, no fim do mandato do presidente FHC, através da medida provisória 2200, no artigo 11, o presidente autorizou a utilização de documentos fiscais eletrônicos através dessa medida provisória. Essa medida provisória, até hoje, ela vige. Então, ali começou o início da excessiva burocratização tributária, a meu juízo. Em 2005, o CONFAS, que é presidido por membros da Receita Federal,
instituiu a nota fiscal eletrônica através do ajuste Sinef 7. A aplicação da nota fiscal eletrônica foi paulatina, né? Não começou ela efetivamente para todos os contribuintes em 2005, mas ali foi o primeiro ato concernente à instituição da nota fiscal eletrônica. Em 2007, foi instituída, através do decreto 6.022, o Lula instituiu o Sistema de Escrituração Digital, o SPED. Então, esse decreto foi que instituiu efetivamente todos os livros, os documentos fiscais eletrônicos e digitais. A partir da edição desse decreto, a nota fiscal eletrônica foi efetivamente aplicada por diversos contribuintes de diversos tamanhos, não é? Em 2007, a Receita Federal instituiu a escrituração contábil digital, através da IN da Receita Federal número 787. Com isso, as empresas passaram a entregar para a Receita Federal a contabilidade. Porque antes as empresas escrituravam, faziam a impressão dos livros, encadernavam e autenticavam na junta comercial. Então, a partir da Instrução Normativa número 787, foi instituída a escrituração contábil digital, a ECD. Dando sequência à criação de várias obrigações acessórias, em 2009 foi instituída a escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, através do ajuste Sinef número 2. Essa escrituração fiscal digital, ela é de sobremaneira complexa. Por quê? Porque todas as operações de entradas e saídas de mercadorias, elas têm que ser escrituradas num aplicativo, e nesse aplicativo são identificadas as notas eletrônicas e as mercadorias vinculadas a esses documentos. Tudo identificado nessa obrigação. Além do registro das notas fiscais de entradas e saídas de mercadorias, ainda essa obrigação concentra o controle de estoques, não é? Concentra os livros de apurações, concentra os controles de crédito do imobilizado, tudo isso feito de forma eletrônica, o que efetivamente faz com que as empresas tenham que honrar com mais horas para o cumprimento dessas obrigações. Mas não terminou por aí, senhores. Em 2010, a Receita Federal instituiu a escrituração fiscal digital do PIS e da COFINS. Muito bem. Como é que funcionava antes? Determinado contribuinte tinha lá indício de sonegação fiscal. A Receita Federal abria um processo de fiscalização, intimava o contribuinte para apresentar os documentos e as comprovações e as memórias de cálculo. Aqui não. Com a escrituração digital do PIS e da COFINS, os contribuintes passaram a apresentar para o fisco, independentemente de qualquer indício de sonegação, toda a escrita do PIS e da COFINS. Importante ressaltar que o PIS e a COFINS ficou muito complexo em 2001 e 2002 com a edição da legislação da não cumulatividade. Deixou o PIS e a COFINS, que eram tributos relativamente simples, muito complexos com o regime da não cumulatividade. Dando sequência, em 2013, o governo editou a medida provisória 627 e o Congresso convalidou essa medida provisória através da Lei 12.973. O que fez essa medida provisória e essa lei? Passou a prever a escrituração digital da declaração do imposto de renda. Isso é muito complexo. Essa declaração é muito complexa, porque nessa declaração o contribuinte tem que vincular as contas contábeis da escrituração contábil digital com o plano de contas referencial da Receita Federal. E a partir dali, demonstrar para o fisco todas as movimentações que ensejam o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. LALUR passou a ser eletrônico, enfim, mais horas para o cumprimento de obrigações. Em 2014, a Dilma instituiu o E-Social. Esse E-Social que agora vai passar efetivamente a ser exigido de todas as empresas. O E-Social foi instituído através do decreto 8.373. Em verdade, se nós pegarmos essa legislação, o E-Social denomina-se Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Muito bem, não terminou por aí. Em 2015,
Ante a ampliação do sistema de tributação do ICMS por substituição tributária, o CONFAZ teve que editar um convênio que unificou o leque de mercadorias. O que é a substituição tributária? A substituição tributária é a antecipação da tributação do ICMS. No caso, a indústria ou os importadores pagam o ICMS daqueles produtos de toda a cadeia econômica. Então, há uma antecipação de tributação do ICMS. Quando comecei a estudar contabilidade, os professores da academia que ministravam essas cadeiras relacionadas ao ICMS diziam que o sistema da substituição tributária era exceção da regra, porque alguns ramos de atividade era muito difícil a fiscalização. Só que hoje, infelizmente, a exceção se tornou regra. Então, se nós pegarmos esse convênio ICMS número 2, editado pelo CONFAZ, número 92, nós vamos verificar que quase a totalidade dos produtos, ou grande parte dos produtos de consumo, as mercadorias de consumo, o Estado arrecada antecipadamente o ICMS. E o Estado antecipa essa arrecadação e não precisa pagar juros, não é? Temos mais dois. Em 2015, foi editada a Emenda Constitucional 87, que partilhou a diferença de alíquota do ICMS. Então, esse procedimento trouxe uma enorme burocracia e novas declarações para controle, como o DIFAL. Essa emenda constitucional, que foi feita em 2015, na época da Dilma, burocratizou de sobremaneira as operações de mercadorias das empresas que vendem para fora do Estado. Em muitos casos, as empresas, antes de vender a mercadoria, tinham que gerar duas guias, uma para o Estado de origem, outra para o Estado destinatário, para poder circular com as mercadorias. Tão burocrático e tão contrário aos anseios da economia que o STF decidiu suspender a eficácia dessa medida, dessa emenda constitucional para as empresas optantes pelo Simples. Em 2017, o governo instituiu a Declaração Digital das Retenções Tributárias, através da Instrução Normativa 1701 da Receita Federal. Essa declaração, ela é uma declaração digital e analítica que vai substituir uma declaração chamada DIRF, que as empresas entregavam uma vez por ano, vai passar a ser mensal a partir de novembro, o que vai, mais uma vez, aumentar o número de horas dispendiadas para o cumprimento das obrigações. É isso que traz o problema aí do desenvolvimento econômico, atrapalha, né, essa questão aí. Né? Então... para terminar... Sim, para encerrar... Para encerrar, uma reflexão. Com tudo isso que a gente vê, e no ano passado o Banco Mundial fez esse levantamento e vai aumentar o número de horas para o cumprimento de obrigações, uma reflexão, afinal... O Estado é que deve servir a sociedade ou a sociedade é que deve servir o Estado? Pelo que está se demonstrando aqui, parece que nós estamos aqui a serviço do Estado e não o contrário. Muito bem. Muito obrigado pela tua presença, Giovanni D'Agostino. Até o próximo encontro contigo, né? Nesse Conversando sobre Contabilidade. Muito obrigado. Então, até mais. Até mais.